É porque falar por falar, sem estar na conexão da vibração, porque a gente não tem que atrair, a gente tem que manifestar, a gente tem que vibrar para que aquilo seja um magnetismo, porque se nós somos energia, se eu ficar na escassez inconsciente, eu posso falar de prosperidade 24 horas nas minhas redes sociais, porque eu vou continuar escassa. Agora, a partir do momento que eu faço um movimento, que eu sinto gratidão a cada uma taça dessa de água que eu tomo, a cada situação, até entre aspas, possa se tornar negativa na minha vida, entendendo que aquilo é uma lição, aí eu começo a mudar a minha vibração. Quando você expande, que você entende que todos, independente se é um animal, se é um ser humano, o que for, até esse copo aqui, tudo é da mesma fonte. Se o todo tem tudo, se ele é onipresente, se ele é oniconsciente, né? Tem como eu fazer uma distinção? E o desejo do ego e o desejo da alma? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Filhos do Todo no Ar. Eu sou Fael Molina e você está aqui hoje por um motivo. Hoje nós vamos conversar com Camila Mercedes. Seja muito bem-vinda. Gratidão, Fael, é um prazer estar aqui contigo, voltar novamente aqui nesse estúdio, né, do TV Consciência. Então, gratidão. Vamos iniciar esse bate-papo maravilhoso. Vamos lá. Eu quero começar falando contigo sobre o processo de autocura e manifestação divina, né? Como que as pessoas elas podem entender esse processo? Como que funciona a aplicação sem as confusões básicas que as pessoas costumam às vezes ter, né, no dia a dia? Um tema muito importante de ser dito, viu, Fael? Dentro dos processos dos nossos retiros, né? Para quem não conhece o meu trabalho, eu faço retiros presenciais. É um projeto que se chama Retiros de Alma. E a base do projeto Retiro de Almas é justamente práticas terapêuticas e espirituais que trazem o processo da autocura. Então, quando nós trazemos essa nomenclatura autocura, é eu me curo, ninguém cura ninguém, né? Até Jesus dizia isso nas suas palavras, né? A tua fé te curou. Ou seja, ele não trazia ali que a própria força dele, ou melhor, era a influência dele que despertava a fé da pessoa para poder se curar. Então, quando a gente fala autocura, um procedimento, uma terapia que eu uso muito é a autocura akáshica, por exemplo, que depois a gente pode estar desenvolvendo o assunto. Ou seja, quando nós começamos a entender, através do processo do autoconhecimento, da expansão da nossa consciência e do despertar do nosso divino, né, que é o que você mencionou da manifestação, automaticamente a gente vai trazendo essa cura. Ou seja, ela é de dentro para fora, né? É uma autocura, quando eu entendo que a chave de tudo aquilo que eu estou buscando, seja emocional, seja espiritual, físico ou até material, ela começa de dentro. Então é um processo de autocura. E o mais interessante, Fael, quando eu entro nesse processo desse despertar, né? Essa essência que todos nós carregamos desde a nossa origem espiritual, automaticamente o nosso externo também se cura, né? Então é muito, eu ia até falar uma palavra aqui, eu ia falar muito foda. Porque não tem como as pessoas à nossa volta não sentirem esse processo. Então, quando a gente busca isso de forma interna, a nossa casa, a nossa família, o nosso meio, o nosso trabalho, é uma coisa que vai criando uma proporção muito grande, né? Que é o micro que depois se expande para o macro. E essa questão que você colocou, a gente trabalha aqui com várias pessoas. Sim. E a gente vê que, pelo menos na cultura que a gente vive aqui, ocidental, criou-se um mecanismo de tipo, Deus, me ajude pelo amor de Deus, ele está lá, é um cara, é um senhor. Sim. E aí, pelo que eu estou vendo, você tem um trabalho que já entra numa questão que já está ligada mais às culturas antigas, Sim. orientais, né, xamânicas, ancestrais, que é aquela questão da vós sois deuses, vamos dizer assim, né? Como é que você enxerga isso? Também. Dentro do trabalho que nós desenvolvemos, existe universalismo em todos os quesitos, né? Então, se você pegar ali o cronograma do Retiro de Almas, tivemos agora Retiro Cura e Renascimento, que aconteceu agora
há 4 semanas, em Canela. Ali teve práticas terapêuticas, né, que são processos que a gente cuida da cura da criança interior dos nossos alunos. A gente teve a autocura akáshica, que eu mencionei agora há pouco, que é uma hipnoterapia conduzida ali em grupo, que cada um que está ali através do seu processo individual, acompanhado por toda a espiritualidade que está ali, de toda a egrégora, né, é levada a própria pessoa a acessar aquilo que precisa ser curado, né? Por isso que é a autocura, volta àquela primeira questão que você trouxe, né? Então, essa questão de ter ali uma orientação específica, não, eu me considero de uma certa forma mais universalista, porque ali tem também a presença dos guardiões, dos Exus, das pombagiras, o povo cigano é muito presente no meu trabalho, mas também tem um contato com os pleiadianos, arcturianos, ou seja, não tem especificamente uma nomenclatura. Isso que é gostoso, né? Por isso que quando a gente traz essa crença limitante que Deus é algo que está separado de nós, como um senhorzinho, como um velhinho que está ali nos trazendo uma punição, ela nos limita, não vamos entrar em detalhe de dogma e nem da nomenclatura religiões, que eu acho que não é o intuito, mas querendo ou não, acaba que te traz ali um temor, né? Um mecanismo de prender as pessoas a seguirem aquela ideologia, né? Então, quando você expande a sua consciência, que você entende que a manifestação divina, ela está presente em cada ser, em cada consciência, seja ela nesse corpo físico, né? Nessa manifestação energética condensada, ou seja, até no âmbito espiritual, né, que são os nossos guias e mentores, você começa a ter uma expansão cósmica e não terrena, né? Então, até se você me permite trazer, nessa segunda-feira eu tive a oportunidade de ter uma experiência muito interessante, muito importante com o Tranca-Rua, até o Tom está aqui, e ele trouxe algo que eu quero muito, inclusive, que ele depois expanda o que ele me trouxe ali, né? Foi uma conversa ali muito privilegiada, que em um dado momento ele falou da importância da gente, entre aspas, meio que entender que cada orbe, que cada planeta é como se teoricamente tem as suas próprias regras. Então, que a gente tem que ter um olhar para isso, né? Que ao mesmo tempo que a gente é um ser espiritual cosmo, que a gente pode acessar qualquer lugar que a gente queira, ao mesmo tempo a gente tem que entender que nesse momento a gente tem que viver o que a Terra nos proporciona, né? Então é muito interessante esse processo da autocura e do autoconhecimento, porque ela te liberta ao ponto de te mostrar que ao mesmo tempo você é do cosmo, que você é do universo, que você pode acessar qualquer dimensão que você esteja na frequência, né? Isso é muito importante de ser dito. Ao mesmo tempo, você tem que se recordar que você escolheu estar aqui, experienciando, né? Essa vida terrena. Dual, sim, mas não menos maravilhosa, porque tudo depende do olhar que você está trazendo para a sua vida nesse momento. Por isso que quando a gente fala da autocura, é uma libertação de crenças que nos limita a acessar esse divino que já existe aqui agora, independente se nesse momento você que está me assistindo entende isso de uma forma consciente ou não, né? Eu vejo esse ponto dessa dualidade, né, como um grande desafio para as pessoas, até espiritualistas, tá? Porque eu vejo que as pessoas Sim. sofrem, porque elas querem encontrar um estado melhor, uma purificação e tudo mais, e aí elas sofrem porque a gente não está nesse estado no planeta, né? Mas você pode acessar, como você falou. Exatamente. E aí é um link para uma situação que a gente está vendo muito as pessoas hoje sobrevivendo, né? As pessoas estão sobrevivendo num piloto automático. E aí você fala do processo de autocura e todo esse blend, né, de informações espiritualistas, como uma pessoa, ela está hipnotizada pelo sistema, pelas crenças e tudo mais, como uma pessoa pode sair de um nível de sobrevivência para realmente começar a viver, expandir, se conectar? Se permitir vivendo, né? Eu acho que sair do modo sobrevivência, a partir do autoconhecimento, eu costumo dizer que para você ver a ilha, você tem que sair da ilha. Então, dentro das práticas, dentro de tudo aquilo que a gente propõe, a gente começa a trazer uma autonomia
emocional e espiritual para cada aluno, para que ele possa ser o seu próprio terapeuta, o seu próprio autoavaliador. Porque quando ele começa a utilizar desses mecanismos na vida prática, começando pelo preparatório que eu faço online com cada um em grupo, eu tenho todo um cuidado de fazer um pré-retiro, depois no pós-retiro também existe todo um trabalho, justamente para com que a pessoa comece a fazer ele de forma gradativa esse processo de autocura, mudando hábitos, e a questão de sair do modo sobrevivência para o modo vivência, vamos colocar dessa forma, Fael, é você ancorar no estado presente. Quando eu entendo que eu só tenho o agora, por isso que se chama presente, é o maior presente que o Criador nos trouxe. É o estado de presença no agora. Nesse momento, não sei quantas horas são agora, mas independente do que esteja acontecendo lá fora, nós estamos focados nesse estado presente, gravando esse conteúdo maravilhoso para você que está nos assistindo. Isso não tira o peso ou a leveza dos desafios que tem lá fora na vida de cada um, de quem está aqui dentro. Então, sai do modo sobrevivência, sai do modo automático. Normalmente, quando você sabe muito um caminho, né, tipo de casa para a escola do filho, às vezes você tá com a cabeça tão agitada, quase que o carro vai sozinho, né? Você entra no carro, liga o carro, na hora que você vê, você fala, nossa, mas peraí, o que tá acontecendo? Ou seja, é um modo sobrevivência. Seu corpo parece que já está ali agindo de uma forma automática. E quando você coloca o estado de presença e fala, não, peraí, deixa eu desconectar de celular, deixa eu desconectar do boleto que eu tenho que pagar, deixa eu colocar minha energia no que eu estou executando agora. Ou seja, Fael, são hábitos pequenos que você vai adquirindo no seu dia a dia, né? Lógico que quando a gente vai trazendo isso para o campo espiritual, para o campo do autoconhecimento, através das práticas, através dos grupos, quantos grupos maravilhosos de estudos que a gente tem hoje, através desse conteúdo maravilhoso que o seu canal traz, ou seja, só da pessoa estar aqui agora, assistindo esse material, ela está deixando o modo sobrevivência e ela está entrando num conteúdo que vai trazer para ela um sentido de sobrevivência, perdão, de vivência, da vivência do espírito, a vivência da alma, do ser no total, né? Então, eu acredito que esse modo sobrevivência é algo que foi colocado para nós até como um dispositivo de defesa, né? Que a gente tem que trabalhar muito, que a crença limitante de não merecimento, que quem não acorda muito cedo e trabalha não vai conquistar nada. Olha quantas coisas a nossa ancestralidade vem nos trazendo desde a infância, né? E quando a gente chega nessa fase adulta, a gente tem que desconstruir, né? Desprogramar, que aí vem o tal do renascimento que eu gosto de bater na tecla, ou seja, eu tenho que morrer em vida para nascer novamente em essência. Aí eu estou entendendo o que é vivência divina, que é o viver. Eu vou viver com o que eu tenho agora. Até porque, você concorda comigo, Fael, que a gente não sabe qual é o dia que a nossa espiritualidade, o Criador vai nos convocar para voltar para casa? Ou seja, viva o seu dia de hoje como de fato, como o último dia. Porque não é mais um dia, é menos um dia de experiência. Isso aqui já passa assim, ó, tão rápido. Então vamos fazer sentido, vamos fazer valer a pena. Eu acho que vai muito dessa concepção de consciência. Então não tem uma receita. Para mim, talvez faz sentido trazer dessa forma, mas se eu te jogar a bola e falar para você, me traga agora a sua opinião, talvez você vai trazer um outro olhar. Porque a verdade, na minha opinião, nesse estado presente que a gente vive aqui, ela é relativa e não absoluta. Uhum. Entende? Então, dentro desse processo de autoconhecimento, aprender também a respeitar a verdade do outro e colocar a nossa verdade como algo importante é fundamental. E aí o link é assim, presente, Sim. passado e futuro, né? Até a questão da oração, né? A gente vê que as pessoas fazem uma oração projetando para o futuro, Sim. né? E aí, às vezes, a autorresponsabilidade é algo que é difícil de estar naquele momento. Porque às vezes a pessoa faz uma oração colocando o nome de terceiros ali para providências serem tomadas. Uhum. E às vezes o resultado não chega,
Às vezes a pessoa tem dificuldade de manifestar também, Às né? vezes ela muda no meio do caminho. Às vezes muda no meio do caminho. Qual que é, nas suas vivências, né? Qual que é o link que impede, por exemplo, de uma pessoa, dentro de um processo, mesmo fazendo uma oração, se conectando, Sim. mas de trazer isso para o presente, não ficar só projetando, também não ficar só lamuriando o que aconteceu no passado. Sim, muito interessante a sua pergunta. Eu costumo dizer que o segredo da oração atendida é você se sentir grato àquilo que você está intencionando e sentir, vibrar como se aquilo já aconteceu. Como se aquilo já tivesse acontecido, né? Perdão. Ou seja, a cocriação consciente ou a manifestação consciente, ela está muito ligada à nossa vibração. Se eu vibro, se eu sinto, se eu decreto e se eu falo, e se eu não duvido, até a própria quântica traz isso aí, né? E eu agradeço com muita alegria tudo aquilo que eu estou co-criando. Por que é co-criar? Eu estou co-criando com o Criador. Ou seja, eu estou colocando a energia do Criador à frente. Aí vem aquela questão que você me trouxe agora há pouco do vós sois deuses. Né? Se eu entendo que, como Jesus nos traz, que nós também somos deuses, somos filhos do mesmo Pai, por isso que a gente diz o quê? Pai nosso que estais no céu. O Pai não é dele, o Pai é nosso. Isso é palavras dele, não é nem minha. Então, quando a gente chega nesse entendimento de corpo, mente e alma, e a gente começa a manifestar e deixa aquele intuir vir do coração, e você tem certeza absoluta que aquilo já manifestou, né? Principalmente algo que não é egóico, que não é egoísta, é algo que vai trazer-lhe benefício para mais pessoas. É você simplesmente, Fael, seguir uma tríade que eu falo muito, até na minha conversa com o Samuel foi sobre as tríades. Oração, decisão e ação. Então, acho que essa tríade casa muito bem com essa questão. Quando eu oro, eu estou me comunicando, né? Eu estou dentro da minha rotina espiritual, eu estou me abrindo a me conectar com essa energia divina que habita em nós. E através dessa conexão, se eu acalmo a minha mente dentro do meu silêncio ali meditativo, da forma que eu achar que deve, né? Eu tomo as minhas decisões, que vêm muitas vezes, para não falar todas, através da intuição, aí depois eu tenho que trazer a ação, o direcionamento, para que isso se manifeste na fisicalidade. Então é uma tríade, né? E sim, através dessa oração, se eu tenho esse entendimento que eu agradecendo, não da boca para fora, mas com a vibração da gratidão, aquilo já é lícito, aquilo já está pronto, aquilo já está manifestado, é ter um pouquinho também, não vou dizer paciência, porque às vezes é difícil a gente falar essa palavra, mas eu entender que de alguma forma aquilo já aconteceu. E se não for no seu momento, é porque ainda não é o tempo divino. Então a gente precisa. É uma linha muito tênue, sabe, Rafael? É uma linha muito tênue, onde que a gente precisa entender que nem sempre é da forma, na rapidez, porque o tempo não existe. É uma percepção que nós temos nessa dimensão. Então, quanto mais você busca o seu processo de expansão de consciência, quanto mais você busca o processo de autoconhecimento, principalmente quando você utiliza das conexões espirituais, você vai começar a entender que é tudo tão mais grandioso que a gente acaba se tornando pequena a partir do momento que a gente se coloca só nesse corpo físico. Né? Então, acho que uma coisa acaba estando, de uma certa forma, uma coisa está conectada com a outra. É uma questão de radar, como eu vejo, né? Você falou sobre oração, eu acho que esse tema ele é muito interessante no aspecto de cocriação, né? Que você estava falando. Exato. Autorresponsabilidade. Porque a maioria das pessoas que estão dentro do... seguem um protocolo, vamos dizer assim, Sim, os resultados delas não são satisfatórios. São mais... vibram sofrimento, então trazem mais sofrimento, um certo alívio em algum momento, mas a gente vê que tá muito protocolar, sabe? Aquela coisa. De receitinha pronta. Me traga isso, me traga aquilo outro, como se fosse um iFood, vamos dizer, né? Uhum. E aí, pessoas que têm resultados e diferenças dentro da espiritualidade, ou também, às vezes, não é espiritualista, tem uma maneira de ser. É o ser, como você falou, viver, sentir, né? E captar.
Então, como para o espectador que está em casa, como às vezes para uma pessoa que vai receber esse conteúdo e nunca ouviu falar sobre isso, qual a diferença de uma oração protocolar, dessas que a gente pega e tem palavras e que a pessoa profere, de uma imersão mesmo, um jeito diferente de fazer uma oração, Sim, uma vibração, às vezes não precisa nem ter palavras, uma conversa, uma né? conversa. Como é que uma pessoa que é leiga ainda vai mergulhar nesse assunto, pode entender como ela pode se adaptar, né, a uma nova realidade? Sabe uma prática que eu utilizo muito ali nas imersões, nos retiros? Vou trazer o exemplo porque eu acho que pode ser prático e pode ser uma dica para você que está nos assistindo, tá? Então é uma prática que você pode executar aí agora na sua casa. Para quem tem essa dificuldade, Fael, talvez de fazer essa conexão tão íntima com o divino, com o Criador, com Deus, com o universo, né? O rótulo, a nomenclatura que você quer trazer não importa, porque a vibração criadora é a mesma, através de uma carta, né? Eu utilizo muito a escrita nas minhas práticas, porque muitas vezes, Fael, às vezes eu vou atender algum aluno, ele não tem clareza do que ele quer. Ele quer ter uma vida próspera, ele quer ter uma vida feliz, ele quer ter um bom relacionamento, ele quer ter uma casa, um carro, um apartamento, ele quer ter tudo. Mas ele não tem clareza como que o universo, como que o, né, vai te trazer, se você mesmo não tem clareza do que você quer. E muitas vezes você tem clareza de uma forma bilateral, ou seja, eu vejo com que o outro está vivendo, eu vou me pautar a minha vida no ser do outro. Eu tenho que ser por mim, né? Você falou uma coisa muito interessante, eu acho que eu até disse isso aqui com Samuel. Não é ter para ser. Isso é uma coisa que todo mundo fala e é real, né? Não sou eu que estou inventando. É ser para ter. Ou seja, eu preciso deixar com que a minha essência, com aquilo que lateja. Por isso que eu costumo muito usar práticas também de sentir o coração. Literalmente de sentir aqui, ó, o cardíaco. Você coloca a mão, faz uma respiração, traz aquele intuito ali daquela oração, né? Que você me perguntou de uma forma prática. Coloca a mão no coração, conecta, fecha os olhos, põe às vezes uma frequência, ou então se conecta na natureza. Aquilo que eu estou intuindo, aquilo que eu estou orando, aquilo que eu estou proclamando para o universo, faz sentido? Me dá paz no coração ou me dá dúvida? É um termômetro. Eu costumo dizer, Fael, que o cardíaco, né, é a bússola da alma. É por aqui que vêm as intuições da alma. Não é por aqui. Mas tem que ter um alinhamento, né? Tem que ter uma conexão também. Mas, em primeiro lugar, é por aqui. Então, não tem uma receita. Cada um, se você que está me ouvindo, você quer fazer um Pai Nosso, faça com o coração. Você quer fazer uma Ave Maria? Faça com o coração. Um Salmo 91, um Salmo 23, que é maravilhoso, tem uma vibração de prosperidade, que inclusive eu amo fazer. Você quer fazer uma carta, porque talvez no primeiro momento você não consiga falar com voz, porque a crença que nos limita em achar que o divino e Deus é muito longe, talvez nos impeça de abrir um sorriso e dizer: Deus maravilhoso, eu sou tua filha, sabe? E não é a quantidade de horas que você fica falando, não é você decorar um decreto, não, o decreto, quando é feito com a alma, ele tem uma vibração muito potente, os mantras são um potencial energético de portais de conexão, ou seja, quando a gente expande, tá tudo bem fazer de forma diferente do outro, porque não é a forma, é a intenção. É a intenção que faz acontecer. É a intenção que é a maior magia. Então, quando eu tenho a intenção e eu faço esse processo, seja numa carta, como eu disse, seja falando, seja só pensando, intuindo, a nossa intuição, ela vem como uma forma de nos conduzir para com que essa oração ou essa conexão através da rotina espiritual traga esse resultado. Agora, aproveitando o seu comentário em relação por que algumas pessoas talvez não tenham ali aquele resultado,
né? Você comentou ali sobre isso. É porque falar por falar, sem estar na conexão da vibração, porque a gente não tem que atrair, a gente tem que manifestar, a gente tem que vibrar para com que aquilo seja um magnetismo, porque se nós somos energia, se eu ficar na escassez inconsciente, eu posso falar de prosperidade 24 horas nas minhas redes sociais, que eu vou continuar escassa. Entende? Agora, a partir do momento que eu faço um movimento, que eu sinto gratidão a cada uma taça dessa de água que eu tomo, a cada situação, até, entre aspas, que possa se tornar negativa na minha vida, entendendo que aquilo é uma lição, aí eu começo a mudar a minha vibração. E esse processo de autocura, eu falo assim, são 2 anos e meio fazendo retiros presenciais, já foram 10 edições, então eu já ouvi várias histórias, né? Eu acompanhei vários processos de pessoas que conseguiram sair de uma escassez muito baixa para hoje ter coisas materiais, lembrando que prosperidade não é só o dinheiro na conta ou bem material compro. Tem todo um contexto aí de saúde, de paz, de harmonia, de estado de espírito. Mas falando de coisas materiais, eu presenciei muitas pessoas que, num curto espaço de tempo, tiveram resultados. Mas não é porque a Camila ou o Retiro de Almas está vendendo aí a fórmula mágica, não. Porque através da autonomia, da pessoa entender que ela que traz ali dentro dela as respostas, ela começa a trazer uma outra visão de vida, Fael. Exemplo, aqui nessa taça. Vamos ver, Gabi está pegando. Ela está exatamente no meio, tá vendo? Você pode olhar agora para essa taça e falar, ela está meia vazia ou meia cheia? As duas formas estão corretas de falar, você concorda? É uma perspectiva, é uma visão. Então, a mesma coisa acontece também em relação a esses temas. Às vezes, a pessoa que está ouvindo agora, ela vai concordar com tudo, às vezes ela vai... Eu nem quero que você concorde com tudo. Eu quero que você dê margem à dúvida e reflexão, porque esse é o nosso intuito aqui. Né, Fael? Eu gosto de falar, você colocou esses pontos que são bem favoráveis para uma reflexão. Eu gosto de falar para as pessoas que a prosperidade no quesito material, sim, ela vale muito quando você tem uma inspiração, né? As pessoas não buscam inspiração, elas buscam que caia um embrulho no colo delas com a solução. Mas como é valioso ter uma inspiração, né? Tipo, até vou perguntar para você, como é que é para você quando você tem aquela sensação, que eu sei que você deve ter várias, dá para captar isso, você recebeu um download, assim, com tudo que você estava buscando naquele momento. Cai assim na sua mente, você tem que sair rápido, anotar. Como é que é isso? É muito gratificante, Fael. E aí vem a parte espiritual, né? Aí vem o se permitir sentir. Durante esse último encontro, foi muito falado sobre o sentir. Quando eu me permito sentir, seja o que for, eu me abro, né? Eu saio do apego a racionalizar cada coisa que você vive, e aí, através da intuição, através dos seus próprios guias, mentores, anjo da guarda, o que você quiser trazer, que tá tudo certo, né? Você começa a receber. Porque é muito interessante isso. Se você tá com a mente... Eu sou muito agitada, vocês já perceberam que eu tô aqui, já tirei a sandália, já tô toda... Eu sou muito ligada no 320. E às vezes eu preciso dar uma pausa, né? Igual agora eu tô num processo de cronograma para a nossa próxima imersão, que vai ser do dia 26 ao dia 28 de setembro, em Riozinho, no Rio Grande do Sul. E imersão cura e espiritualidade. Vai ser a primeira imersão que eu vou trazer a parte espiritual de uma forma tão abrangente, né? Inclusive o Tom tá aqui nos bastidores, vai estar comigo como facilitador também. E aí eu começo a entrar quase que numa noia, porque eu começo a ficar ansiosa. E agora? O que eu vou colocar? E eu sei que não sou eu, né? Eu sou só um canal de conectar pessoas que naquele momento precisam estar juntas, para um propósito muito maior, tanto individual quanto coletivo. Então eu criei toda uma ritualística, porque eu acho que é muito individual. Você também tem seus processos, você sabe. Mas às vezes eu tô no banho, que aí eu tô mais relax, aí vem. Eu já saio, já pego o telefone, ou às vezes eu tô dirigindo, ou às vezes eu tô ouvindo uma música. Então, cada um vai se permitindo, da sua forma, encontrar esse meio de transmissão. É quase, gente, pegar ali um telefone e ligar nela. Deixa eu ligar ali, vou poder pegar as informações. Ou seja, tem que ser de forma leve.
Mas respondendo a sua pergunta, é maravilhoso quando você vive a espiritualidade o tempo todo, porque o tempo todo a gente vive a espiritualidade. Você acredita nisso ou não? Porque a espiritualidade não é só manifestação de um guia ou de um mentor aqui e agora, né? Ele tá aqui nesse momento, inclusive. Se nós estamos aqui em 4 pessoas, imagina quanto que não deve estar aqui na parte espiritual. Fazendo todo o ancoramento desse projeto, desse trabalho, né? Junto os seus, com os que a gente também traz. Ou seja, é trazer mais leveza ao tema. Por isso que é muito importante projetos como o seu aqui do seu canal e tantos outros que estão fazendo um trabalho tão maravilhoso para que isso chegue de uma forma mais leve na casa das pessoas, no celular das pessoas, para que as pessoas possam trazer isso de uma forma de fato natural, que não é para um grupo específico de pessoas. Nós não somos privilegiados, não. Nós precisamos entender que todos nós somos escolhidos, desde que a gente se permita ser canal. É importantíssimo isso dentro de um viés da pessoa se tocar que está acontecendo o processo, né? Esse download que a gente falou, né? E você mencionou aí tantas questões interessantes. Se veio, não perde oportunidade também, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas agora não para o que está fazendo, anota tudo o que chegou. Eu às vezes estou dirigindo na estrada, só para dar um exemplo aí, já que a gente está falando disso. Não tem como, às vezes, parar, né? Eu ligo o áudio aqui e gravo o que está vindo na minha cabeça, depois eu vou lá e passo para o papel. Então, eu acho que assim, às vezes a pessoa busca a oportunidade e quando ela vem, ela não se dá conta que está tendo aquela oportunidade que ela tanto buscou, né? Exatamente, isso já aconteceu comigo, tá? Eu recentemente estava falando isso, inclusive. Eu vi uma outra situação da pessoa colocando uma coisa em prática. Eu falei, caramba, eu tive esse download há meses atrás. Que foda, né? Eu acho legal outra pessoa. Mas, caramba, é como se você perdesse o time. E aí, quando você entra nesse estágio de estar mais aberto a sentir e a se permitir receber, não tem como dar errado. Aí vem não da forma egoísta, tá? Acho que você tá entendendo o que eu quero dizer. Quando você recebe ali o download daquela intuição, e o que a gente tá trazendo aqui, pessoal, eu já ia falar família, porque eu chamo todo mundo de família, Fael. Não é só no quesito projetos, espiritualidade ou autoconhecimento, não. Você que está me assistindo agora, dentro do seu processo, dentro da sua vida, independente da profissão que você tenha, você está o tempo todo sendo protegido, ancorado, intuído. É aquela vozinha que você fala, caramba, por que eu não ouvi? Nossa, parece que eu, né, as mulheres, né, Gabi, tem muito isso, acho que o nosso radar é até um pouco mais sintonizado, né? Por isso que homens, escutem as mulheres, a gente tem um radarzinho extra. E é real isso. Então é muito gostoso, e isso faz parte do processo de cura, Fael. Porque para fazer fazendo até um meio que um engajamento assim dos temas que a gente já mencionou. Se eu quero ser um co-criador consciente, se eu quero manifestar uma vida maravilhosa, divina, próspera, abundante, saudável, eu preciso primeiro limpar esse campo. Não tem como eu falar de merecimento se dentro do meu inconsciente está gravado padrões que lá desde a minha infância eu fui tolhida, fui reprimida, né? Então, por isso que o processo de autocura é muito importante para com que você libere espaço. É como se a gente pega ali um software que está com muito arquivo, você quer fazer um backup para poder trazer um novo programa, um programa mais potente, um programa bem nível hard. Se você não liberar espaço, né, para com que essa capacidade do que está chegando seja usado no seu nível máximo, eu tenho que liberar espaço. Então, por isso que o processo da autocura, que são os processos de cura. E muitas vezes, Fael, o processo de cura não quer dizer que não possa ter um facilitador, um terapeuta, um sacerdote, um pastor, um padre, não importa, gente, um psicólogo, um psicoterapeuta. Por mais que tenha alguém te conduzindo, facilitando, mas internamente o processo não deixa ainda de ser seu. Você mencionou um negócio que eu acho que me chamou a atenção. O jeito certo, vamos colocar entre aspas que você falou, pedir, né? O jeito certo de pedir, de colocar as coisas dentro daquilo que você está vibrando, e aí não tem como dar errado. Eu acho tão legal isso, porque é uma convicção. Literalmente. É estar presente não é que assim, que bom que as coisas não caem no colo quando a gente pensa, né? Porque a gente tem pensamentos de todos os tipos, né? Exato. Mas aquilo que vem como uma musa inspiradora, né, que você sente, não tem como não sentir.
é isso. Aquele insight que dá, você fala, é exatamente isso que eu precisava, aí vem a ação. Porque uma vez eu escutei eu não me recordo agora quem foi o mentor, né, o guia, a entidade, enfim, eu estava conversando, eu acho que foi um preto velho, não me recordo agora, há muito tempo. Foi isso mesmo, ele falou para mim o seguinte, da mesma forma que quando um consulente vai conversar ali com aquela entidade, colocando toda a intenção e expectativa no que está sendo solicitado, pedido, intencionado, ele trouxe o seguinte, da mesma forma a espiritualidade também faz conosco. E aí ele me trouxe o seguinte, é 50-50. Entende? Não adianta eu sentar ali no toco ali do preto velho e falar, né? Por favor, me ajuda e não sei o quê. Ok, enfim, vou te ajudar, mas vamos trabalhar, né? Não é assim que até o professor Wagner sempre fala. Vai pagar o boleto. Vou pagar o boleto. Ou seja, é um trabalho em equipe. Os nossos guias que nos acompanham são nossa família ancestral, né? Independente aí do dogma que você acredita ou não. Eu tenho uma nora, ela deve estar me assistindo agora, Luísa. Ela é evangélica e a gente consegue ter uma conversa muito gostosa em casa, mesmo às vezes trazendo temas polêmicos, sabe, Rafael? E um dia ela conversando comigo e ela, porque o Espírito Santo me intuiu e tal, e eu peguei e fiz uma brincadeira com ela, né? Eu falei, pois é, a gente fala tanto de espiritualidade, então eu vou te trazer uma vertente, falei na brincadeira. Você tá falando aí que você teve essa intuição, essa inspiração, né, que o Espírito Santo, através da sua conexão, que bacana, eu acho isso maravilhoso. Isso é viver espiritualidade, né, às vezes com um outro olhar. Aí eu brinquei com ela, comigo é diferente. Quando vem, ou é Maria Padilha das Almas, ou é Cigana Rosa Amarela, tá tudo bem. A sua forma é diferente da minha. Mas eu falei na brincadeira para dar uma quebrada. Como é uma menina mulher de 16 anos, eu trago dessa forma para ela poder entender que tá tudo bem. Se a forma que ela enxerga a espiritualidade que ela recebe tem uma nomenclatura diferente da que eu vivo, né? Então, acho que isso é muito gostoso da gente trazer, até com esse olhar um pouco mais brincalhão, para as pessoas aprenderem principalmente, Faio, a respeitar a verdade do outro, né? A gente vive hoje num mundo muito intolerante, onde que a minha verdade tem que sobressair a sua, seja pela religião, pela política, pelo futebol, pela cor, por tudo, né? E quando você expande, que você entende que todos, independente se é um animal, se é um ser humano, o que for, até esse copo aqui, tudo é da mesma fonte. Se o todo tem tudo, se ele é onipresente, se ele é oniconsciente, né? Tem como eu fazer uma distinção? É muito pequena a mente que ainda não conseguiu abrir para isso. E tá tudo certo. A gente também não está aqui para poder julgar o pensamento do outro. Por isso que o processo de autocura, que vem esse processo do autoconhecimento, olha que legal, sempre tem o auto, né? Trazendo a responsabilidade para quem? Mais um, autocura, autorresponsabilidade, autoconhecimento. Sempre trazendo a responsabilidade das nossas ações daqui para fora. Quando vocês chegaram aqui, me veio a rosa amarela, sabia? E aí eu não falei nada, mas eu captei ali no portão. Eu tava lá no banheiro, inclusive, ó, como é que tá minha mão? Eu fui ali no banheiro, já. Por isso que eu tava mais nervosinha, porque quando eu sinto energia, eu já. Tava no campo ali, até tava plasmado uma rosa amarela ali. É interessante você falar, e às vezes quando bate assim, eu compartilho a experiência. Ótimo, bacana. Pontos interessantes, né, que você falou e que a gente relaciona com processos, cada quem está em casa pode relacionar também. A questão de contato com entidades espirituais, com aquilo que as pessoas acreditam que é superior. Sim. Exemplo, vou dar um exemplo legal para a gente relacionar com um outro tópico. Eu não sou aquele cara que fica indignado com a entidade, eu nunca chego, peço, brigo com a entidade, nada, eu sempre fico quieto e não fico pedindo, não fico bombardeando. Uma única vez eu estava sobrecarregado e eu peguei e falei, pô, não é possível, se eu preciso de um progresso aqui numa tal área e preciso de uma ajuda, eu tava meio indignado, né? Tava com aquela energia. Aquela coisa de indignação. Falei, será que tem como dar uma inspiração aqui, né? E na hora você tá indignado, não vem nada, né? Passa uns dias, cai no meu colo uma inspiração. E aí eles falam, tá aí. Você pediu uma resposta?
não é milagre. Vai fazer o que você está vendo aí, tem que fazer. Aí que o ser humano ele é falho pra caramba, né? Vira e fala, mas por que não veio antes isso? Por que eu tô falando isso? Porque a maioria das pessoas é assim, eu não sou diferente, Uhum. e a gente traz um relato para as pessoas linkarem com a experiência. A indignação, como é que funciona num processo, né, de cocriação? Qual é a importância, num primeiro momento, da indignação, que vem às vezes de uma frustração e muitas vezes de um sentimento que não é bacana? Mas como isso pode transformar um combustível para uma cocriação? Interessante a sua pergunta. Inclusive, eu até vou relatar um bate-papo que eu tive também com o Tranca-Rua, que vai dar uma linkada aí. Eu costumo dizer que o Retiro de Almas, há 2 anos e meio, foi criado num estado de indignação. Mas eu costumava trazer nomenclatura de raiva mesmo. Você falou uma coisa mais bonitinha. Um pouquinho mais suave. Você trouxe um olhar mais suave. Eu passei por uma situação que não vem ao caso, que eu fiquei muito indignada, que era também um projeto presencial na ocasião. Era um projeto que eu ia fazer uma participação, e eu me senti ali naquele momento até um pouco excluída, vamos dizer assim. E eu falei, poxa vida, agora, bem escorpiana que eu sou, né? Agora eu vou mostrar que eu posso, né? Aquele negócio assim, né? Filha de Ançã escorpiana, pensa, Rafael. E aí aquela indignação, aquela raiva, 1,60 m, sobe assim, né? Segundos. Sentei na frente do meu computador, com 1 hora, tava com a logomarca pronta, com o nome pronto, eu veio o download. Tá. E aí eu comentei isso com o Tranca-Rua na segunda-feira. E aí ele pegou e falou pra mim assim, sabe qual que é a melhor raiva? É quando você não tem nem ela. Porque eu falei pra ele que eu me achando, né? Vou falar pra ele que a raiva também é uma propulsora, porque pra mim aquele estado de indignação, aquele movimento de uma certa forma querendo ou não foi um propulsor. Concorda? Pra me fazer uma ação. E aí ele me desbancou, né? Ele falou: a melhor raiva é aquela que você nem tem que ter ela dentro de você. Porque se você não tem, você não vai botar pra fora. Então, essa indignação ou essa raiva, ela precisa ser trabalhada. Então, quando você tem um gatilho de sentir, é porque ainda tem alguma coisa aí que precisa ser olhado. Tem algum processo aí que ainda não foi curado, não foi olhado, entende? Então, eu acho que vem muito do autoconhecimento novamente. É parar para acolher a sua sombra e entender que está tudo certo você sentir aquilo naquele momento. Mas o que fazer com aquilo a partir do segundo passo? Acho que isso que é muito importante. Porque aí quando você entende que aquilo é algo que precisa ser corrigido e você quer cocriar, eu preciso então limpar. Eu só vou cocriar aqui na frente se eu limpar aqui atrás, né? E aí começa a facilitar esse processo de manifestação, trazendo também essa questão da paciência do tempo hábil, porque como você disse, a nossa ansiedade é muito grande. Às vezes a gente acha que tem que ser com 1 mês, às vezes é 1 ano. E o que é 1 ano para a espiritualidade? É um piscar de olhos, com certeza, na minha opinião. Então, por isso que o processo de autoconhecimento e de buscar da forma de cada um, aí olhando para isso de uma forma mais leve, mas ao mesmo tempo mais expansora, ela é vital, primordial, sabe? Porque é muito gostoso quando você entende que a cada segundo é um milagre. Estar aqui é uma grande oportunidade. E aí, quando você vai despertando isso dentro de você como o verdadeiro sentido de se sentir grato, só o fato de estar aqui respirando com saúde, com tudo aquilo que você vive, aí o seu olhar do meio copo vazio ou cheio, até para os seus desafios, começa a ter uma outra lente. Porque você começa a ter mais amorosidade, mais paciência, não só com o outro, mas em primeiro lugar consigo. Que isso é muito importante, Fael. Às vezes a gente quer falar muito bonito, mas quando dá o gatilho, ok, eu também sou humano, eu também tô aqui vivendo a dualidade, né? Mas eu tô tendo paciência comigo, eu tô me permitindo sentir, eu tô me permitindo ter catarse, eu tô me permitindo chorar, gritar se for necessário, mas nunca ofendendo e colocando o outro como um saco de pancada, né? Mas tá tudo certo em algum momento você gatilhar, mas não tá tudo certo você que já sabe o caminho ficar nisso. Essa é a nossa diferença. Para quem se titulariza espiritualista, um estudioso, ou sei lá qual o nome que você queira dar ao que você vive, ou que você é, a diferença é que você sabe como voltar.
E quando a gente volta muito mais forte. Como uma verdadeira fênix, né? Quantas vezes a gente precisa fazer esse processo? Então eu vejo dessa forma, sabe? Eu acho que eu trouxe esse relato do Tranca-Rua porque eu tô há 2 dias com todas as nossas conversas em pauta, porque foi muito de frente com muitas coisas que eu já acredito, mas com um olhar muito mais expansivo, né? A gente está falando de uma consciência que está acima do que a gente está vivendo aqui na fisicalidade, com uma puta espiritualidade, evolução. Então, por isso que quando a gente tem essas oportunidades de ter esses acessos, não tem o que falar, né? Eu acho que é só agradecer e compartilhar. Por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Não faz sentido você ter experiência se você não compartilhar ela. Eu acho que isso que é o bacana de ser falado aqui. Para todos que sentam aqui na sua cadeira, qual é o intuito? A gente, através de uma conversa, né? Fazer um compartilhar para com que o nosso servir chegue até você. E que você possa também compartilhar muito esse vídeo aí para outras pessoas. Importante, hein? Ó, compartilha, curtir, inscrever. Escreve aqui nos comentários, deixa o teu like. Das informações dela depois vão estar aqui na descrição, mas interage aqui, coloca algo que seja positivo para quem ler também ter ali uma vibração positiva, também ter uma conexão ampla e também entrar na sintonia. A questão que foi colocada aqui, eu vejo que os grandes gênios da humanidade passam por processos de catarses, a noite escura da alma, que promove que grandes mudanças, grandes ideias sejam colocadas em prática. Acho que a diferença, esse limiar é como sair do processo, né, de atraso, que é esse lance da indignação, da raiva, que é um atraso, e transformar, colocar um combustível para isso se transformar em luz, né? Que os grandes gênios conseguiram fazer isso e todos esses livros aqui são reflexos de algum momento que a pessoa teve algo que não concordou na realidade e procurou mudar isso. E aí eu chego no ponto do perdão, né? Porque eu vejo hoje que o que muitas pessoas colocam são apontamentos, né? Eu não consegui isso porque tal pessoa me fez isso. Às vezes até os próprios pais, né? Pessoas próximas. E sim, eu vejo que tem coisas que são bem complicadas dentro de um aspecto psicológico, energético. E você menciona essa questão do perdão, né? Esse trampolim. Como você enxerga o perdão, eu digo assim, num âmbito geral, não só assim, mas de uma situação, uma ligação, um fio condutor que uma pessoa pode ter dentro desse processo todo que a gente está conversando? Esse processo de autocura, ele é vital, como eu disse, e se não tiver o perdão em primeiro lugar a si, você não vai conseguir dar encaminhamento a essa limpeza, né, que eu mencionei. Para me cocriar, eu preciso limpar ali meu campo das minhas dores, dos meus traumas. Eu costumo dizer que o verdadeiro perdão é quando você nem entende de corpo, mente e alma que nem tem nada a ser perdoado. É quando, através de uma consciência menos egoísta, você começa a fazer essa auto-observação da situação, ao ponto que você entende que cada situação que aconteceu, né? Vamos trazer uma analogia que eu acho que é interessante quando a gente traz isso para a vida prática, né? Através de uma história. Às vezes você está vivendo ali um relacionamento, né? Quem nunca passou por vários relacionamentos? Pode ser tóxico, pode ser narcisista, mas até um narcisista. A sociedade impõe que só o narcisista que é o culpado, né? Não estou aqui dizendo que tem vítimas culpados, porque eu não acredito nisso, tá, Fael? Eu acho que não existe vítimas em nenhuma situação e também não existe culpados. Existem situações que precisam ser vividas, né? Que de alguma forma nós escolhemos antes de vir, através dos nossos contratos de alma, e quando a lição é aprendida, automaticamente cada um segue o teu caminho, como uma frequência que realmente muda e tá tudo bem, né? E quando você traz um olhar para aquilo que você vivenciou, com esse aspecto mais amplo, mais divino, né? Mais abrangente, você começa a entender que não tem nada a ser perdoado. Aí você desperta o sentimento de compaixão. É quando eu me coloco na dor do outro, para com que eu consiga transcender a dor, que aí eu já entendo que não tem nada a ser perdoado, porque eu já trouxe uma expansão muito maior do que uma simples desculpa,
certo? Só que isso também não quer dizer que você tem que conviver com a pessoa, que você tem que tolerar, porque às vezes a pessoa tem outro momento. Ela tá tão na dor dela que ela vai só te atacar, ela vai te ofender, ela vai te agredir fisicamente, verbalmente. Mas com ela é o problema e o desafio dela. Então você tem que cuidar do seu desafio, do seu processo. Então, quando você traz o sentimento de compaixão, você tem empatia pela dor do outro, mas principalmente com você mesmo, e você expande isso, você fala, poxa, não tem nada que ser perdoado. Tá tudo bem que aconteceu. Agradece, porque aí, olha que foda isso. A partir do momento que você desperta a compaixão, tô te dando dificuldade, né, Gabi? Mudando aqui. A partir do momento que você desperta para compaixão, você sai da vítima de achar que alguém te fez algo, te ofendeu, te agrediu, e aí, através da compaixão, você começa a trazer o olhar da gratidão. Você fala, caramba, se não fosse aquilo que eu passei durante aquele processo, como eu disse, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento profissional, né? Eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui agora. Então, isso que é muito interessante. E principalmente, Fael, dentro desse processo de cura, que eu vejo muito aí dentro dos retiros, porque eu faço a prática do perdão. É uma das práticas que eu faço. A prática do perdão e a prática da gratidão. O mais difícil que eu vejo, pela maioria, é o perdão a si. É você olhar para as suas dores, olhar para os seus processos, se perdoar pelos seus erros, que você julga que foram erros, ou até para não ação, porque muitas vezes a gente se culpa por não ter feito um movimento. Não é só pelo movimento que você fez e que alguém julgou que foi errado. Então eu enxergo dessa maneira, assim, a visão que eu tenho é essa. A partir do momento que eu expando através desses processos de cura, através de terapias, retiros, grupos, vivências espirituais, até de forma direta ali com guias e mentores, ou seja, nós não estamos aqui trazendo que existe uma receita única, não estou aqui falando que é só através do retiro de almas que você vai ter acesso, não, a gente tem, e cada vez mais nós precisamos que essa família, com essa comunidade universalista, maravilhosa, cresça para com que mais e mais pessoas saiam dessa ignorância, de falta de acesso de conhecimento, para que ela possa olhar para si. Então, quando eu entendo que não tem nada a ser perdoado, nem a mim e nem a outro, e que fez parte do meu processo evolutivo, né? Porque quando a gente fala de karma, é um tema muito delicado, que eu não vou entrar nesse mérito, mas ele está muito atrelado a isso, né? Eu entender a lição que aquilo precisava me trazer, né, dentro da programação ali, que juntamente com os nossos guias e mentores, a gente acaba ali trazendo já antes de reencarnar, e isso não te impede também de cocriar, porque senão a gente não seria um cocriador consciente. Então, eu tenho uma visão muito aberta sobre isso, sabe? Eu não acredito que 100% do nosso destino ou da nossa experiência, ela está programada, não. No meu ponto de vista pessoal, eu acho que 50% tá ótimo. E depende da nossa ação diária no nosso presente em fazer cada vez melhor. Sermos 0,001% que seja melhores todos os dias. Por nós, né? E pra gente que tem filho, pra gente que tem... Tanto que é gostoso as pessoas chegarem e falar, nossa, o que você fez? Você tá diferente, você tá... né? E é o nosso exemplo, Fael, que arrasta. Não é o que eu tô dizendo aqui. É a nossa experiência, é a nossa vivência, é a nossa energia, né? Porque às vezes você bate o olho na pessoa, às vezes a pessoa não precisa falar nada. Independente se você tem clarividência ou não, mas você tá sentindo a energia que ela tá vibrando. Por isso que bater na tecla do vibrar, você tem que vibrar gratidão, alegria. E uma coisa que eu sempre digo, a alegria, ela não é um prêmio, ela é uma decisão diária. Nós temos que todos os dias agradecer e se sentir alegre só pelo fato de estar aqui. Ou seja, não é um prêmio que você compra, um bilhete premiado. Não. É um estado interno, emocional e espiritual que a gente decide. Porque às vezes a alegria para você é um copo de água para matar sua sede naquele momento. Às vezes para o outro é ter um carro na garagem. Não estou dizendo que o que está do copo de água ou o carro está errado. Mas faz sentido naquele momento para cada um.
aquele estado ali de se sentir alegre. Então, por isso que a gente precisa não entrar no julgamento, não entrar na questão, a minha verdade tem que estar acima do outro, usando daquilo que a gente vive só como um combustível para o nosso servir. Porque é esse o motivo de estarmos aqui. Sermos luz para nós e automaticamente isso trazer luz para outras pessoas, né? O nosso trabalho é o que aqui agora, nesse momento? Impactar a vida de você que está nos assistindo. De alguma forma. Mesmo que seja para trazer só uma duvidazinha ali de, caramba, eu vou refletir o que essa garota está dizendo. E se fez sentido, eu vou ficar muito feliz, porque é por isso que nós estamos aqui. Para com que a gente possa, através do nosso servir, do nosso compartilhar, trazer de alguma forma um novo olhar, né? Eu não posso pegar o meu óculos aqui e entregar para você ver a vida com o meu olhar, mas se eu posso minimamente te despertar a dúvida no sentido de reflexão, eu acho que isso é muito válido. O lance do faça ao outro aquilo que você quer que faça para você, ele tem uma brecha aí, né? Porque às vezes você está lidando com uma mente doentia. Vamos dar um exemplo. A pessoa curte um estilo musical, ela gostaria de ouvir aquilo num volume alto, o outro já não. Agora, se algo a incomoda, ela não faz ao outro, tem mais sentido, né? Ah, isso aqui me gera dor, não vou reproduzir no outro. Já é mais certeiro de a pessoa estar numa caminhada. Sim. Eu lembrei disso quando você colocou esses tópicos, porque às vezes a pessoa tem uma verdade absoluta para ela. Nossa, isso aqui me faz tão bem, né? Mas não está fazendo bem para todo mundo ao redor, no ego dela tá fazendo bem, né? Então eu linko isso, e a questão do karma que você comentou, eu vejo da seguinte forma, que muitas vezes não precisa ser um destino selado, porque a gente vê pessoas que melhoram de vida, que não estão ali deixando que, por exemplo, uma condição que ela teve seja ali Uma o definição, ponto né? para ela continuar com aquele sofrimento. Então, é muito relativo, é ação e reação, e cada um vai tocando o barco e fazendo como acredita que tem ali melhores capacidades, né? Quando alguém chega para você nos retiros e fala assim, Camila, eu vim aqui porque eu estou buscando a frequência da prosperidade, a frequência da abundância, e você escuta a fatídica pergunta, como conseguir isso? O que você responde? Boa, Fael. Isso é muito comum, né? É muito comum. A gente recebe alunos que estão buscando a saúde física, a saúde pessoal, né? No sentido, não é nem saúde, né? É ter ali um resultado de relações harmoniosas, seja afetivas, até questões familiares, né? Com os pais. E sim, tem pessoas que nos procuram porque querem ser prósperos, né? E aí eu já começo a trazer essa questão da prosperidade, que a prosperidade não é só ter o dinheiro, né? A abundância é muito maior que isso. A prosperidade é você ter aquilo que você precisa na hora que você precisa. Bons amigos, isso não tem valor, né? Não tem valor o seu coração, porque se você me vender seu coração pelo valor que for monetário, você não vai ter nem vida física para usufruir. Então, quando você começa a trazer alguns questionamentos, o que é de fato a prosperidade para a pessoa, ela começa a entender e a despertar para a gratidão e entender que antes de qualquer projeto, de qualquer sonho, ela já é infinitamente rica. Ela já é infinitamente milionária, trilionária, só de estar aqui vivenciando essa experiência. Então, quando a pessoa nos procura falando de prosperidade e abundância, a gente começa nesse processo lá do início, né? Da pessoa entender quem ela é, né? Quais são as dores que essa criança interior ainda traz, que precisa ser acolhida, se ela tem gratidão ao papai e mamãe, porque não tem como a gente falar prosperidade sem honrar os pais, que é a nossa base. Foram eles que nos deram a oportunidade, fisicamente falando, de estarmos aqui. E se aprofundando um pouco mais, né? Através também da gratidão ao Criador, que é Deus, né? Que é a base de tudo. Quando a gente fala cura da criança interior, eu já trouxe essa visão em alguns momentos, assim, já me veio essa inspiração ou intuição, que ela é um arquétipo, de alguma forma, que também nos conecta a nossa essência com o divino. Porque, espiritualmente falando, nós somos crianças. Nós somos crianças, para não falar bebê. Entende? Então, querendo ou não, esse arquétipo da criança está conectado à nossa consciência espiritual e entender a grandiosidade da criação do todo.
sei se fica um pouco complexo o que eu tô dizendo. É algo, não, é algo que, assim, tem uma Então, vastidão, né? então quando você vai trazendo isso para a pessoa, lógico, eu tô falando de uma forma às vezes até um pouco mais filosófica, mas quando a pessoa nos conecta, e eu primeiro faço a anamnese, né, Fael? A gente atende todo mundo de forma individual, mesmo que seja práticas em grupo. São grupos pequenos, de 25, no máximo 30 pessoas, né? Acontece de sexta a domingo, ou seja, é um número pequeno justamente para a gente conseguir dar a devida atenção, né? Então eu ouço a história de cada um, eu me conecto com a energia de cada um, e aí quando vem alguma orientação já ali no primeiro atendimento a gente já passa, porque quando você faz essa anamnese, você começa a entender as possíveis causas daquela escassez. Como eu disse, como prosperidade não é só dinheiro, às vezes a pessoa ela não tá precisando da parte material. Às vezes é a parte afetiva, né? Eu atendo muitas mulheres, de 10, 9 é mulheres, né? Quando vem uma mulher e fala para mim, mas eu não sei mais o que eu faço, eu não consigo um namorado, eu não consigo um relacionamento que me trata bem, porque não tem homem, não... Aí começa aquelas reclamações, né? E aí você começa a entender, mas e como é você com você? Porque se eu quero amor, eu tenho que ser amor comigo. Se eu quero falar de prosperidade, eu tenho que me sentir próspero. Se eu quero falar de abundância, eu tenho que me sentir abundante em todos os sentidos da vida. Então, através desse processo de essas cápsulas vamos colocar assim, de expansão de consciência diária, porque eu todo dia eu mando no grupo mensagens que são canalizadas, que eu recebo, e ali no retiro eles cansam de me ouvir, né? Sexta, domingo, eles vão embora, não querem nem ver a cara da Camila, mentira. Já me pediram para fazer de 4, 5, 7 dias. Mas é porque a gente, através desse hábito diário de ouvir, fazer esse processo, vai martelando, e aí quando a pessoa se coloca numa situação, opa, peraí, a Camila falou tal coisa. Eu tenho uma aluna, Fael, que eu até vou cobrar ela para me poder postar nos stories. Eu lembrei aqui agora, a Kelly. Ela tá indo para quarto retiro consecutivo, desde novembro do ano passado. Fez tanto sentido na vida dela fazer o retiro que ela já fala, pode me colocar no outro, pode me colocar no outro. Porque ela tá vivenciando na vida prática os resultados. E eu atendendo ela esses dias agora, porque eu faço um acompanhamento pós-retiro com cada um. Ela virou a câmera e me mostrou, ela no escritório dela, ela tem um painel com um monte de post-it, como é que fala esse negocinho? Post-it? Com um monte de frases que eu falo durante os áudios ou durante o retiro. E eu achei isso, eu fiquei, como assim, né? Tanto é que um dos tópicos finais que eu tinha te passado era esse, que o desistir não é opção, né? E aí tem o tá tudo bem, que agora é recente, e o seu mundo ideal é você quem faz, e ela começou, olha a expertise dela. Como ela já está comigo já tem meses, ela começou a pegar esses cortes, vamos colocar assim, ia fazer esses recadinhos, e ela diz que sempre lembra de mim, né? Quando acontece alguma coisa, ela, peraí, a Cami disse que desistiu não é opção, então peraí, vambora, não vou desistir, ou ela vai lá no grupo, coloca um dos áudios para ouvir de novo. Eu tenho aluna que escuta às vezes meu áudio 3, 4, gente, é áudio de 10 minutos, tá? Não é áudio de 2, não. E escuta 2, 3 vezes, elas me chamam no privado e falam, eu estou aqui chorando, porque foi para mim esse áudio. E isso é gratificante. Como você mencionou do download, né? Tão gostoso quanto receber o download da nossa família ancestral e do nosso eu sou também, né? Porque muitas vezes é o nosso próprio eu superior que está falando conosco, né? A gente não pode colocar que o tempo todo tem uma outra consciência externa, porque a gente também tem essa capacidade de acesso, né? É muito gostoso e muito gratificante quando você vê que o seu servir de alguma forma está ali impactando a vida do outro, não pelo dinheiro, não pelo resultado financeiro ou do ter, mas por você ser um canal de despertar no outro o que é de fato ser um ser. Isso para mim, assim, eu ficaria aqui o dia todo falando, porque para mim isso é um combustível para estarmos aqui agora, sabe? Então, até peço desculpa que eu começo a falar, eu fico muito acelerada. É a energia, né? Desistir não é uma opção. É muito amplo. Desistir não é uma opção. E isso vale também para aquilo que está incomodando a pessoa. Porque quando ela começa a bater o martelo em cima do próprio dedo, e começa a bater o martelo em cima do próprio dedo e começa a doer,
ela vai começar também a sentir coisas que ela mesma provocou, né? É aquela coisa, abraçar o cacto, mas não solta o cacto, tá? Os espinhos cravados, mas a pessoa se acostumou com aquilo, e se você tirar o espinho, ela vai sentir falta, né? Tem várias analogias em relação Exato. a isso. E o desejo do ego e o desejo da alma? Perfeito. Dentro desse processo da autoobservação, por isso que eu trouxe que para me enxergar a ilha, eu tenho que sair da ilha, né? Eu tenho que entender que eu preciso me olhar como terceira pessoa. Porque aí começa aquela disputa interna entre o ego e a sua consciência, que é o que você acabou de trazer, né? O ego, personalidade, que a gente está vivenciando aqui nessa encarnação, com a minha consciência, a alma, que é muito mais ampla, muito mais expansiva do que esse personagem que a gente está vivenciando agora. E é só através desse processo de autoconhecimento, através do relembrar, né? Eu falo relembrar porque a gente está vivendo essa experiência agora, mas isso é um novo corpo, né? Algumas pessoas utilizam a expressão vidas passadas. E numa oportunidade eu escutei, não me recordo agora se foi o professor Wagner, não me recordo que alguém trouxe isso e eu gravei, né? São corpos passados. Então, quando você começa, através da intenção e da permissão de ir relembrando quem você é de fato, você começa a gerar toda uma amplitude, sabe? Às vezes me vem algumas coisas assim, que eu falo, de onde eu tirei isso? Tipo, parece que eu conheço isso, sabe? Eu fiz uma prática recente agora, que eu quero dar ênfase agora no próximo retiro, por conta do clima, porque agora em Gramado estava muito frio, e essa prática eu preciso fazer diante do sol. Eu coloquei uma frequência com ao som dos raios solares, e eu em casa, no apartamento, tomando sol pela janela, né? E aí eu viajei, assim, fechei os olhos e tal, e eu voltei no Egito, assim, muito rápido, e eu me vi ali, sacerdotisa, contemplando Deus Ra. E foi uma loucura. E aí, durante a frequência, tem uma dança. Quando eu me peguei, eu tava dançando no meu quarto, assim. E aquilo ali foi tão gostoso. Eu falei, caramba, tá aí uma prática que eu vou colocar. Conexão, uma meditação dinâmica com a energia do sol, com a energia crística. Independente do que eu trouxe aqui desse acesso, mas independente de Egito, a gente tá trazendo só isso é só um detalhe. É só um detalhe de algo muito maior, que é se permitir se conectar com um elemento divino, que é o elemento do sol, que é uma energia tão pura. Ou seja, da onde eu lembrei disso? Isso não é da Camila, isso é da alma. Não é da Camila ego, é da alma, dessa consciência que está manifestada aqui. Isso é muito foda. É um negócio que é como a gente falou, download, né? Cabo USB conectado no inconsciente coletivo, captando o que precisa. É. Então, você está buscando o quê, né? Bate que a porta abre, né? Eu lembrei dessa frase. Uhum. Se você bater, a porta possivelmente vai abrir. Agora, se você está batendo na porta bacana ou Não não, importa, né? Quem é procura acha, né? quem procura acha, né? É aquela coisa, não tá dando nada certo na vida do fulano, mas ele sai falando para todo mundo que nada está dando certo. E aí vai no ponto de ônibus e fala assim: olha, aconteceu isso aqui comigo hoje, foi ruim, não sei o quê. Aí o outro lembra de uma coisa ruim que aconteceu com ele também. Aí a frequência já conectou e deu match, né? Aí cada um foi embora com mais uma questão ruim para Ainda casa, levou né? do amigo junto, né? Porque aí você pega a carga do outro e leva embora. Aí a questão do semelhante se atrai, né, Fael? Eu acho que estudar a física quântica também tem sido muito importante no meu processo, e super indico vocês aí, inclusive sei que tem conteúdo aqui no canal do Fael sobre, porque a gente traz um olhar mais científico, né, para quem é tão cético, porque a gente trazer aqui num cunho espiritual, ou espiritualista, talvez vai bater na crença de muitas pessoas. E quando você parte para essa questão mais científica, você fala, poxa vida, peraí, aí vem a questão da dúvida que eu falei agora há pouco. Se a gente conseguir despertar minimamente a dúvida na sua mente, já está ótimo. Então, você, através da sua verdade, busque estudar, busque outras vertentes para você entender se aquilo faz sentido ali naquele momento ou não, né? Então, essa questão de estar ali pronto para receber o download é simplesmente permitir ser, é simplesmente se permitir sentir. Ou seja, não tem receita, tem confiança. Eu costumo dizer que fé, para mim, Camila, significa força espiritual.
essa nomenclatura, essa sigla. E não tem como a gente ter fé sem confiança. Porque senão é uma fé cega, é uma fé religiosa, é uma fé fanática. Então, se eu confio na energia divina que habita dentro de mim, naquilo que eu estou recebendo, eu tenho fé. Com sabedoria. Não por ter. Não, porque está escrito na Bíblia, está escrito no Corão, Corão que fala, né? Ao Corão. Corão, ou porque Ao Corão também. ou na Sutra Sagrada, enfim. Não, é porque aquilo fez sentido para mim. E eu confio. Eu sei que aquilo que está vindo é. Só sei que sei, né? Não sei como, mas sei. Isso é diário, né? É o que a gente falou aqui da determinação diária de ser 0,01% melhor. Então as pessoas elas precisam trazer mais leveza. Muita leveza. E eu falo por mim, porque isso que eu tô falando serve pra mim, porque eu sou muito agitada muitas vezes, ou melhor, eu não sou. Às vezes eu estou. E é porque é tanta energia, é tanta coisa que eu quero que eu falo, peraí, calma, que às vezes tem hora que o software tá mais potente do que a máquina. Por isso que é muito importante também cuidar do corpo, né? Corpo, mente e alma. Uma tríade muito importante também. Essa tríade que você fala, corpo, mente e alma, eu vejo que você faz a vivência que você tem, né? Sim. É um encontro, como é que é o nome que você dá? Retiros de alma. Retiros de Inclusive alma. o Instagram também é @retiros de alma. Tem um Instagram, @retiros de alma. Eu queria que você falasse um pouco, para quem está em casa, por exemplo, existem práticas, pelo que eu entendi, que são puramente presenciais. As pessoas entrarão dentro de uma imersão presencial. Todas elas são, na verdade, Fael. Ela é totalmente presencial. Totalmente presencial. Ou seja, é algo bem intenso. Bem intenso. E como é que funciona essa questão? Porque você falou que tem um acompanhamento também, que as pessoas recebem mensagens online. No grupo. É um preparativo ou é um pós? Os dois. Então, por exemplo, essa semana a gente vai abrir as inscrições, né? Imersão Cura e Espiritualidade. Vai ser do dia 26 ao dia 28 de setembro, em Riozinho. Fica mais ou menos 1 hora de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir do momento que eu abro as inscrições, eu abro um grupo para os participantes daquele grupo, né? E aí as pessoas vão se inscrevendo e vão entrando. Independente se tem 1, 2, 4, quantas pessoas forem entrando, já existe um protocolo inicial que eu faço com cada um. E aí tem meditação quântica, tem banhos energéticos através das ervas. Eu trabalho também com algumas práticas bioenergéticas, né? Como aluna do professor Wagner, não tinha como não colocar, né? Então, existe todo um conjunto preparatório para com que essas pessoas já comecem a entrar ali nessa energia. Façam ancoramento com a egrégora, né? Com os nomes. Então, assim, tem todo um trabalho que a própria egrégora faz também, trazendo ali já um início com aquelas pessoas. Não é simplesmente, tá, eu vou, amanhã eu tô indo. Não. Eu custei entender isso, Fael. No início eu sofria tanto, nossa, meu Deus do céu, eu preciso de aluno, eu preciso, como é que eu vou pagar? Porque a gente já começa um evento devendo, né? A gente já começa um evento falando da parte material. E conforme eu fui me permitindo, olha que interessante, eu fui me permitindo sentir que tudo aquilo que está sendo executado está além da minha capacidade, Camila, que é só uma facilitação que eu estou fazendo para conectar pessoas, que no campo astral e espiritual isso já está coordenado, que vai chegar quem tem que chegar. Aí eu adquiro a confiança, que é a verdadeira fé. Ou seja, eu nunca tive problema de não fechar um grupo. Porque eu coloquei essa fé, essa força espiritual, essa certeza que ia e que vai e que sempre dá certo, que dará certo em primeiro lugar. É o ser, né, que você falou no início do podcast. E aí o ter como consequência de qualquer ganho, ele vem como consequência. Então eu tive que vivenciar isso para poder entender. E como é que a pessoa que está interessada aí, né, tá ouvindo? Eu gostei disso daí que a Camila falou, mas como é que eu garanto uma vaga para hoje ou para uma próxima turma? Como é que são as aberturas de possibilidades? E você tem o teu Instagram, que é o teu Instagram, e tem um Instagram que também é do Retiro de do Almas. Retiro de Almas, e tem mais algum contato, site?
Estamos em construção agora de ampliar essas possibilidades de contato, mas por enquanto entrou ali no Retiro de Almas, vai ter um link que vai abrir já no WhatsApp, a gente já inicia esse atendimento. Até antes mesmo da pessoa identificar que ela quer se inscrever, a gente busca de uma forma muito humanizada atender cada um que procura, trazendo explicações, fazendo uma primeira leitura de campo mesmo, sabe? Às vezes a gente pode até demorar a responder, justamente porque a gente busca fazer esse processo. Até então estamos conseguindo fazer de uma forma individualizada, né? Porque por mais que a gente tenha automação, IA e tantas coisas disponíveis, nunca isso vai substituir a nossa percepção humanizada, né? Então acho que isso também é um grande diferencial do nosso trabalho, esse acompanhamento preparatório. Depois do pós-retiro a gente continua ali com o grupo por mais 30, 40 dias e depois eu faço um fechamento com um atendimento online com cada um deles ali de 1 hora, que eu costumo trazer, que é o empoderamento espiritual. Por quê? Porque quando eu passo por todo aquele ciclo, seja 1, 2 ou 3 meses, que é a média, né, de cada grupo, eu estou trazendo para a pessoa simplesmente as respostas que ela mesma conseguiu obter. Para que ela tenha a ortoga dali para frente dela, se ela quiser continuar fazendo outra edição, ou buscando ampliar de uma outra possibilidade, ela tem um entendimento que ela é o principal ali, né? A gente só facilitou. E quando a pessoa faz esse contato, respondendo a sua pergunta, a gente faz uma lista de pré-reserva, e aí essa semana a gente vai estar fazendo esse lançamento, eu não sei quando que o vídeo vai para o ar, mas hoje é dia 9 de julho, então dentro dessa semana do dia 10, agora até no fim de semana a gente abre as inscrições. Eu já tenho uma pré-reserva, inclusive, a gente coloca ali umas 5 vagas com uma condição mais especial, porque a gente já tem um custo super acessível, não vem ao caso, mas podem ter certeza que a gente, inclusive isso, busca facilitar para que várias pessoas possam ter acesso, seja no pagamento, no parcelamento, enfim. E aí depois, na hora que acaba as vagas, aí a gente fecha. Aí a gente ancora o grupo e começa a trabalhar até dar a data, né? Porque a imersão ou o retiro, agora esse próximo é imersão. Até o último estava na nomenclatura retiro. Quando a gente fala imersão, a gente coloca um número de práticas maior. Porque quando a gente fala retiro, normalmente as pessoas elas entendem que elas vão ter um tempo de processo entre uma prática e outra para ela até ir assimilando, que é super importante. Mas quando a gente traz a nomenclatura imersão, o intuito é algo mais intenso, ou seja, a gente traz um menor intervalo, lógico que vai ter intervalo das refeições, mas a gente traz um intervalo menor, uma intensidade maior, para com que a pessoa consiga, de fato, se aprofundar no seu processo, né? Cura e espiritualidade vai ter muitos processos terapêuticos de cura, mas também vai ter muitos processos de espiritualidade na prática, né? Seja através da fogueira, com o povo xamânico, com os guardiões. Eu faço uma festa cigana linda, inclusive estão convidados, viu, Gabi e Fael, também a participar. Eu tenho um trabalho com a egrégora cigana muito importante, Fael. A gente falou tanto de cocriação aqui hoje, e eu aprendo todos os dias, não só dentro das vivências com os retiros, que a prosperidade, eles me trazem muito isso, né? A cigana traz muito isso, que a prosperidade é trazer o sentimento da alegria. A gente falou tanto sobre isso, né? E o povo cigano traz isso na veia, né? O povo cigano original mesmo, que tudo para eles é motivo de dança, de alegria, de comemoração, né? E para eles não tem um local que é especificamente a casa deles. O cosmo é. Tanto é que o nosso videoclipe foi os Ciganos do Espaço, né? Dessa última edição. A gente tira um pouco também dessa questão só terra e a gente expande a mente dos nossos alunos para eles entenderem que eles são estrelas, que eles são uma consciência que está pairando aí no cosmos. Então é muito gostoso. Então eu convido você que está nos assistindo, se você sentiu aí no coração de entender como funciona os retiros de alma, pode contactar conosco, que vai ser um prazer ouvir tua história, vai ser um prazer ter você na nossa família de almas, para com que a gente possa, através ali de várias práticas, a gente, um com os outros, criar uma grande família, uma grande egrégora, para que aqui fora, na vida prática, a gente possa ter uma vida mais abundante, ou melhor, mais consciente de tudo aquilo que nós já somos. Acho que isso que é muito importante da gente bater na tecla. Bacana, eu vou deixar aqui na descrição, então, as redes sociais, essas informações para que você possa entrar em contato e para que você também possa seguir o trabalho da
da Camila, né? Lembra, pessoal, de mandar esse vídeo para outras pessoas e também interaja aqui nos comentários, coloca suas percepções. E lembrou de 10 pessoas? Não tenha nenhum problema em mandar para essas pessoas, porque aquilo que faz bem para você pode fazer bem para outras pessoas. A informação é conhecimento, cada um coloca na caixa que achar que é devida. Beleza? Gratidão por você estar aqui, por você compartilhar seus conhecimentos, trazer essas possibilidades para o público aqui do canal. E eu gostaria de abrir esse espaço para que você mandasse uma mensagem para as pessoas que assistiram e sintonizaram, né? Para a gente poder selar com chave de ouro. Eu que agradeço, Fael, a bate-papo. Eu acho que foi maravilhoso essa troca. Eu acho que é sempre gratificante trazer o quanto a expansão da nossa consciência, o despertar do nosso divino é importante para nós e para o outro, né? Eu gostaria de encerrar com explicando sobre essa questão da frase desistir não é opção, que eu sempre trago ali para os meus alunos, no sentido de nunca desista daquilo que faz seu coração bater mais forte, nunca desista dos teus sonhos, nunca desista dos teus projetos. Você precisa estar sempre conectado com aquilo que faz sentido. A sua verdade é o que faz sentido. Se você não sabe qual é a sua verdade, como que você vai querer ter uma vida próspera, abundante? Então, não viva a verdade do outro, né? Você pode até ter como um parâmetro, talvez, de referência, mas sempre filtre, sabe? Mas o que faz sentido para mim? Sempre utilize essa prática, coloque as mãos aqui no coração e não desista nunca, porque estarmos aqui hoje, né, vivenciando essa vida terrena, é mais do que uma prova viva que nós não desistimos da nossa evolução, do nosso processo de ascensão. Só isso já é uma prova que a gente não pode desistir. Então, mesmo que de uma forma inconsciente, mesmo que de uma forma consciente a gente não se recorde, mas a nossa alma sabe. E eu desejo para você que está me assistindo que você persista muito, que você seja sempre aquilo que você gostaria de ser, que é o seu ser, né? Se permita ser. Inclusive, eu sempre trago um pseudônimo, Rafael, que foi as primeiras mensagens, que eu ainda não sei quem é, que sempre que vinha as mensagens para mim, vinha no final, somente seja. E eu demorei a entender que esse somente seja é exatamente isso que eu estou trazendo, é se permitir ser, né? Então, que você permita somente seja aquilo que você veio para ser, e gratidão.